Diagrama de esforços solicitantes. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não veio acompanhando os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card e no link aqui na descrição os dois primeiros vídeos que complementam esse que você vai ver agora. Então, lá no primeiro, eu calculei as reações de apoio de um pórtico triarticulado. Depois, a gente encontrou os esforços nas seções de interesse pelo método das seções. E agora, a gente vai desenhar finalmente os diagramas de esforços solicitantes. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. Nesse vídeo, a gente vai traçar os diagramas desse pórtico triarticulado que a gente vem conversando aí ao longo dos dois últimos vídeos. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso pórtico e é nele que nós vamos desenhar os nossos esforços solicitantes. Como que a gente faz? A gente vai desenhar o esqueleto desse pórtico sem os apoios e sem as cargas externas. E é nesse esqueleto que a gente vai desenhar os diagramas, tá? Uma coisa importante quando a gente está falando de pórticos. É interessante que a gente defina um lado de referência para conseguir desenhar o momento fletor. Então, em pórticos, eu costumo utilizar o lado de referência, o lado de dentro. Então, nesse tipo de estrutura aqui, o nosso lado de referência seria esse lado aqui de dentro. Geralmente, ele aparece tracejado. Então, esse aqui é o nosso lado de referência. E o que significa esse lado de referência? Ele é um auxílio para a gente desenhar o momento fletor. Então, o momento ele vai ser positivo quando ele traciona o lado de referência. Então, momentos positivos são desenhados no lado de referência. E o momento é negativo quando ele traciona o outro lado sem ser o de referência. Então, momentos negativos vão ser desenhados na parte de fora do pórtico. A normal e a cortante, tanto faz se você desenha do lado de fora ou do lado de dentro. Não tem problema, não tem diferenciação. Pode desenhar da forma que você achar melhor, tá? Então, a gente vai começar pelo esforço normal. Então, eu vou desenhar aqui a minha estrutura, né, o meu esqueleto. Esse pórtico, ó, ele tem 3 de altura por 6 de comprimento por 4 de altura no outro pilar. Então, eu vou tentar seguir mais ou menos aqui uma escala. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, esse vai ser o nosso pórtico, o nosso esqueleto, onde vamos desenhar os diagramas. Começando pelo diagrama de normais, tá? Vocês podem também ver por aí escrito dessa maneira, ó, diagrama de esforços normais, tá? Bom, a gente dividiu esse pórtico em algumas seções. Então, vamos lá de seção por seção, ó. O que a gente tinha aqui era a seção 1, seção 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a seção 1 é a seção lá no ponto A, onde a nossa normal é mais 0,33. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso desenho, ó, e bem aqui no ponto A, eu vou desenhar uma barrinha que indica mais 0,33. Então, considerando que o 0 está bem na nossa barra, o mais 0,33, ele, por exemplo, vai ser para cá, ó. Então, esse valor aqui vale 0,33 e ele é positivo. O que a gente pode fazer, né? Especificar que esse diagrama vai estar todo em quilonewton para não ter que ficar toda hora escrevendo quilonewton, tá? Bom, agora lá na seção S2, continuou mais 0,33. Então, lá na seção S2, eu sei que a minha normal, ó, é 0,33. Como que eu vou ligar esse ponto com esse por uma reta? Então, aqui é o nosso diagrama do pilar da esquerda. Ele está tracionado no valor de 33 kN. Agora, vamos lá para a seção S3. Na seção S3, a gente tem uma normal de mais 4,5 e ela continua mais 4,5 até a seção S4. Então, eu vou ter aqui mais 4,5, continua mais 4,5 até aqui, 4,5 é o valor dessa normal na viga. Então, a gente tem tração no valor de 4,5 kN. Agora, aqui na seção S5, S6, S7 e S8, se vocês perceberem, todos os N's ó, são 0,33 de compressão, tá? Então, a gente vai ter aqui menos
Tanto faz eu desenhar dentro ou fora, tá? A gente vai ter aqui menos 0,33. Então, o que isso me diz? Que o pilar esquerdo ele está todo tracionado no valor de 0,33 kN, a viga em cima está toda tracionada no valor de 4,5 e o pilar da direita está todo comprimido no valor de 0,33 kN, beleza? Então, esse é o nosso diagrama de esforço normal. Então, no nosso diagrama de esforço cortante, lá na seção S1, a gente tem a cortante menos 4,5. Na seção S2, a gente tem a cortante mais 4,5. Então, ela inverte de sinal aqui. Então, lá em S1, eu vou colocar o menos na cortante para o lado de dentro, tá? Então, eu tenho menos 4,5 e vai ir até mais 4,5. Bom, como que eu vou ligar esses dois pontos? Eu tenho que ligar com uma reta, tá? Por quê? Porque eu tenho a cortante distribuída, eu tenho uma carga distribuída uniformemente nesse trecho. Sempre que a gente tem uma carga distribuída uniformemente, a cortante é linear. Ela varia como uma reta, como uma equação do primeiro grau. Então, eu vou ligar esses dois pontos e esse vai ser o meu diagrama. Ó. Menos, se eu quiser colocar aqui menos e mais, eu posso retirar esse símbolo aqui. Eu sei que o máximo é 4,5 negativo e do lado de lá é 4,5 positivo. E à medida que eu vou mudando de seção, eu consigo encontrar o valor dessa cortante se eu souber a equação dessa reta, beleza? Essa é a grande importância do desenho dos diagramas. Eu consegui, a partir do desenho, encontrar outros valores de cortante em outras seções, além da cortante máxima que está acontecendo ali naquele trecho, a normal máxima ou o momento máximo, tá? Então, essa é a cortante do pilar da esquerda. Vamos ver o que está acontecendo lá na viga. Então, a viga ela é a seção S3 e a S4. Na seção S3, eu tenho menos 4,5. Na seção, S3 eu tenho menos 0,33 e na seção S4, menos 0,33. Então, a cortante ela permanece constante no valor de menos 0,33 kN. Então, nesse ponto, eu vou ter menos 0,33 e aqui também. Essa cortante é constante no valor de 0,33. E agora no pilar da direita, aqui a gente vai ter uma modificação por causa dessa força concentrada. Forças concentradas, elas dão um salto no diagrama da cortante no valor da força. Então, vamos ver como que acontece. Lá na seção S5, a gente tem menos 4,5, que se mantém menos 4,5 até a seção S6. Então, a gente sabe... eu vou desenhar o negativo para fora aqui, só para não ficar um em cima do outro, tá? A gente sabe que aqui é menos 4,5 e vai ir menos 4,5 até esse ponto médio, que é onde eu tenho a minha força de 10 aplicada. Então, aqui, menos 4,5. Quando eu passo para a seção S7, a minha cortante passa a ser mais 5,5 e mantém esse valor até a seção S8. Então, é isso aqui que acontece, ó, mais 5,5 e continua até a seção S8. Quanto que é esse valor aqui, ó, 5,5 mais 4,5? É exatamente os 10 kN que eu tenho aplicado nesse ponto. Então, isso é uma característica da cortante. Toda carga pontual vai aparecer no diagrama como um salto no valor da cortante. A soma desse salto sempre tem que ser a força que está aplicada. Então, esse é o nosso diagrama de cortante. E, por último, a gente vai traçar o nosso diagrama de momento fletor. Então, eu vou novamente colar isso aqui que já estava na minha área de transferência, né? Vou apagar aqui para a gente desenhar o diagrama de momento fletor. Bom, para isso aqui ficar bem conciso, né, com o problema, a gente pode fazer o seguinte, eu posso desenhar uma rótulazinha aqui para mostrar que nesse ponto a gente tem uma rótula. O que a rótula indica? Que não há momento fletor nela. Nesse ponto eu tenho que ter um momento fletor igual a 0, então vamos desenhar. A gente viu que lá na seção S1 o momento era 0. Na seção S2 o momento também é 0.
E aí, como que eu vou desenhar isso, né? Se é 0 num ponto e 0 no outro. Eu tenho que ligar esses dois pontos. Como que eu ligo? Quando eu tenho um carregamento distribuído, a gente já viu que a cortante é linear. Se a cortante é linear, o momento é uma parábola de segundo grau. A cortante e o momento, ela sempre tem essa relação de 1 grau de uma em relação à outra. Então, o momento é sempre 1 grau acima da cortante. Se a cortante é linear, o momento é de segundo grau. Se a cortante é de segundo grau, o momento é de terceiro grau. Se a cortante é de terceiro grau, o momento é de quarto grau e assim por diante. Então, eu sei que aqui vai ter uma parábola, tá? Então, deste ponto, que é 0, até esse outro ponto, que é 0, eu vou ter que fazer uma parábola. Tem duas maneiras de eu fazer essa parábola. Eu posso fazer ela dessa forma, ou eu posso fazer ela dessa forma. Qual das duas que está correta? A gente sempre desenha o momento como se ele estivesse abocanhando o carregamento distribuído. Então, se o meu carregamento distribuído está virado para cá, o meu momento ele tem que ser uma boquinha virada para o carregamento distribuído, tá? Então, como a gente tem nesse pilar um carregamento distribuído nessa direção, ó, a boquinha do momento sempre vai estar sorrindo em direção ao carregamento distribuído. Então, vendo esse carregamento distribuído, a gente sabe que o momento ele é desenhado desta maneira, tá? E qual que é outra característica muito importante aqui nos diagramas? Eu encontrar qual que é esse valor aqui, ó, de momento máximo. Esse valor de momento máximo sempre vai ocorrer onde a cortante passou por 0. Então, onde a cortante é igual a 0, o momento vai ser máximo. Nesse caso, como eu tenho dois triângulos de igual valor, 4,5 e 4,5, eu sei que esse 0 está passando no meio da altura. Então, se aqui tem 3 metros, a cortante é 0 para 1,5 metros. Dependendo da situação, eu vou ter que fazer uma regrinha aqui de 3, vou ter que fazer uma semelhança de triângulo para encontrar esse valor. Existem algumas outras formas também que a gente vai discutir mais para frente, tá? Então, eu sei que isso aqui é 0 quando eu estou a 1,5 metros de distância. Então, eu sei que esse momento é máximo para o x igual a 1,5 metros. Como que eu posso achar esse momento? Eu posso ir lá na minha estrutura original e traçar uma seção exatamente a 1,5 metros de distância do ponto A, que é onde está acontecendo o meu momento máximo, e eu acho o momento que está acontecendo ali. Então, o que acontece se a gente fizer isso? Vamos lá. Eu tenho aqui, eu estou vendo um carregamento distribuído, uma carga distribuída, no valor de 3, não é? 3 kN por metro. Esse tamanho aqui é 1,5, que foi o que a gente acabou de encontrar. É aqui que o momento é máximo. E aqui a gente tem as nossas reações de apoio. Vamos ver quais são, que eu já esqueci, né? Então, a gente tem 0,33 para baixo e 4,5 para a direita. 0,33 para baixo e 4,5 para a direita. Quem que vai fazer momento aqui na minha seção? O 4,5 a uma distância de 1,5 m, então eu tenho aqui 4,5 vezes 1,5, 6,75, fazendo um giro, ó, no sentido anti-horário, dedão para cima, sentido anti-horário. E a carga distribuída vai fazer um giro no sentido horário com a resultante vezes a distância. Então, essa resultante aqui vai ser 3 vezes 1,5, 4,5 kN. Então, eu vou ter 4,5 vezes 1,5 dividido por 2, 0,75. Então, isso aqui vai dar 3,375 rodando no sentido horário. Então, eu estou ganhando, né? Eu tenho 3,75 rodando no sentido anti-horário. É o que sobrou disso aqui. Se eu tenho 3,75 rodando no sentido anti-horário, eu preciso de um momento aqui no sentido horário de 3,75. Ó, 3,75, né?
3,75 quilonewtons vezes metro. E o que esse momento está fazendo com a referência? Considerando que a referência está aqui dentro, né? Ele está comprimindo a referência. Então, ele é um momento negativo. Então, o nosso M máximo é menos 3,375 quilonewtons vezes metro. E a gente viu que momentos negativos a gente desenha do outro lado, sem ser o lado de referência, que é exatamente como está desenhado aqui, né? Então, isso aqui é negativo no valor de 3,375. Vamos escrever igual a gente fez nos outros ali, né? Aqui, todo mundo é em quilonewton vezes metro. E eu estou desenhando o momento fletor, que a gente também pode escrever como diagrama de momentos fletores, tá? Então, esse aqui é o nosso valor do momento máximo. Agora, vamos passar lá para a viga. Na viga, a gente viu que na rótula o momento é 0, na seção S3, ó, 0. Na seção S4 é menos 2 quilonewtons vezes metro. Então, aqui na seção eu tenho menos 2, ou seja, eu desenhei para o lado de fora. E eu vou ligar esse ponto 0 até o menos 2 com uma reta. Menos 2. Que eu não preciso escrever o quilonewton, né? Menos 2. E por que aqui é uma reta? Porque a cortante é constante. Se a cortante é constante, o momento é linear, tá? E agora o momento ali na nossa, no nosso pilar. A gente viu que esses momentos aqui, eles têm que ser igual no nó de pórtico. Se aqui em cima é menos 2, aqui também tem que ser menos 2. A gente confere isso lá na seção S5, que o momento deu menos 2. Na seção S6, o momento passou a ser menos 11, que é o mesmo da seção S7, porque eu estou no mesmo ponto. Uma carga concentrada não vai alterar o valor do momento fletor. Ela só vai alterar o valor do esforço cortante se ela estiver aqui perpendicular à estrutura, tá? Se ela estiver normal à estrutura, ela vai modificar o valor do esforço normal, tá? Depois vamos fazer um exercício assim para vocês verem como que funciona. Então, ele vem de menos 2 e passa para menos 11. Continua em menos 11 e lá no apoio em D ele cai para 0. Então, aqui, menos 2, 11 e 0. Então, esse é o diagrama de momento fletor do nosso pórtico. No pilar da direita, a gente tem um momento que varia como uma parábola, uma equação de segundo grau, cujo valor máximo é 3,375. Na viga, o máximo valor está bem aqui no nó, que a gente chamou de C, né? No nó C, no valor de 2 quilonewtons vezes metro. E no pilar da direita, o maior valor é 11, que está exatamente no ponto E. Esse é o nosso diagrama de momento fletor. Vocês viram que ao longo do exercício eu fui falando várias características, né? Parábola, linear, varia com 1 grau a mais, 1 grau a menos o momento da cortante. Onde eu tenho carga concentrada, eu tenho um salto. O momento, ele tem um valor de máximo, onde a cortante é 0. Enfim, a gente tem várias características. E aí, ao longo dos vídeos, vamos colocar um videozinho explicando de forma mais direta cada uma dessas características, para que vocês possam, sempre que tiverem dúvida, consultar esses pontos específicos e conferir o diagrama de vocês. A gente sempre consegue conferir se o nosso diagrama faz sentido quando a gente termina de desenhá-lo, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado esses 3 vídeos com esse exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários desse vídeo e também dos outros vídeos. Se você tiver algum exercício específico que você queira que eu faça, me mande aqui, ou então me contacte pelas outras redes sociais, que vai ser um prazer te atender. Um abraço e até o próximo vídeo.